Gostaria de convidar o pastor Carlos Henrique que viesse aqui. Pastor Carlos Henrique, reverendo Carlos Henrique, é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Ponte Seca. Ponte Seca é a igreja da minha conversão, onde me converti. Entreguei a minha vida para Jesus com 19 anos de idade, é onde eu fui batizado, onde eu conheci minha esposa, onde me casei, onde eu fui enviado para o seminário, onde eu fui ordenado, onde eu apresentei Simone. Pastor Carlos Henrique é o meu pastor. Tem uma honra muito grande. É a segunda vez em menos de um ano que o pastor vem pregar. Foi em maio do ano passado, uma noite muito especial. E certamente o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Além de pastor, dedicado à palavra, mestre, é também psicólogo, especializado no acompanhamento de famílias. E Deus tem usado esse homem para abençoar muita gente, muitas famílias, inclusive aqui da nossa igreja, casais que foram abençoados pelo acompanhamento do pastor Carlos Henrique. Nós vamos orar, pedindo que o Senhor venha falar profundamente nesse momento ao nosso coração. Eu vou pedir que a Carol venha aqui, colocar a vida do pastor diante do Senhor, e logo após a oração da Carol, o pastor estará ministrando a palavra. Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui, Senhor. Nesta hora, de maneira especial, entregamos a vida do pastor em Tuas mãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa usá-lo poderosamente, Senhor, para ministrar ao coração de cada pessoa aqui presente, Senhor. Promovendo, sim, Senhor, transformação de vida, Pai. Promovendo conversões, se assim for da Tua vontade, Pai. Promovendo, Pai, paz nos corações, Senhor, amor, tudo aquilo, Senhor, que é de necessidade, que o Senhor está, Senhor, presente para proporcionar a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus que nós choramos, amém. O tema do pastor Carlos Henrique, do calcanhar ao abraço, resgatando laços, restaurando vínculos familiares. Pastor, Deus abençoe. Uma alegria estar aqui com os irmãos, prazer poder ter sido lembrado mais uma vez, na expectativa de que o Senhor de fato fale ao nosso coração, fale ao seu coração, porque eu sei que chegar a essa hora já é um grande desafio, né? Enfim, mas aguenta um pouquinho aí, vamos lá, creio que o Senhor tem algo especial para nós nessa tarde. Eu quero ler com você, e se você puder me acompanhar nesse momento, depois eu prometo que eu não volto mais a nenhum texto bíblico, apenas vou fazer menção depois, ok? Mas para conduzir a nossa conversa, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em três textos, em três referências bíblicas, até porque eu acredito que muitos desses textos já tenham sido comentados, já tenham sido abordados ao longo do dia de hoje, tá? Então, eu não vou ser repetitivo aí em algumas coisas, espero que não seja. Primeiro texto, todos três em Gênesis, claro. Primeira referência, Gênesis, capítulo 25, do verso 24 ao verso 26. Depois eu vou ler no capítulo 32 e depois vou ler no capítulo 33. Não lerei o capítulo todo, apenas alguns fragmentos, tá bom? Então, Gênesis 25, 24 a 26, que diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, os gêmeos, ex-gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrava sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Aí tem uma primeira informação importante para a gente, que é o significado do nome Jacó, que vem da raiz hebraica Kov, por isso Yaakov, Jacó, que significa agarrar pelo calcanhar, ok? Então, Jacó, o próprio texto diz isso, né? Ora é chamado de suplantador, mas originalmente o seu nome significa agarrado pelo calcanhar, aquele que agarra pelo calcanhar. Segundo texto, Gênesis 32, do verso 24 ao verso
28, e eu creio que esse capítulo já tenha sido bastante falado aqui hoje, tá bom? Diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele, Jacó, disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Segunda informação importante para nós é que aí o nome de Jacó é mudado e agora ele passa a se chamar Israel, que significa aquele que luta com Deus. Terceiro e último texto, Gênesis 33, capítulo seguinte, do verso 1 ao verso 4. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, o seu irmão, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Ok, guarda esses 3 textos, porque nós vamos lembrar deles em algum momento. Eu estava me organizando para vir para cá, e aí, a gente acha que feriado é para descansar, né? Ficar em casa, de boa e tal, e aí sempre inventam alguma coisa. E aí uma irmã mandou uma mensagem para mim: pastor, dá para a gente ter uma reunião hoje às 18 horas? Bom, eu estava pensando em depois da igreja do Barreto, fazer uma visita aos meus pais e tal, e eu coloquei para ela assim: olha, hoje à tarde não vai dar, porque eu vou estar ministrando lá na igreja, em um encontro, né? Nem falei onde era, o certo, no Barreto e tal, e aí peguei o postzinho que o pastor me mandou, não sei se você viu, lá com a minha foto, lá bonita, não sei onde o pessoal tira essas fotos, o tema do encontro, e mandei para ela. Aí ela disse assim: eu vi, eu sei, é perto da minha casa, ela mora por aqui, é jovem, é perto da minha casa, me chamou a atenção, eu queria ir, mas é só para adolescentes. Aí botou lá uma carinha triste, e num tom de brincadeira ela disse: fizeram acepção de pessoas. Talvez ela estivesse aqui se vocês não tivessem feito acepção de pessoas. Claro que num tom de brincadeira, né? E aí eu pensei assim: a vida passa, tudo muda, né? E aí é um encontro de adolescentes que não vai caber jovem, que não vai caber adulto, que não vai caber idosos, né? E cada um vai se posicionando aí no seu lugar devido, porque a vida é assim, a vida é marcada por mudanças significativas, né? E as principais mudanças que acontecem na vida da gente, elas dizem respeito ou estão diretamente ligadas, primeiro, à questão do nascimento, à questão da entrada na vida adulta, a questão do casamento, consequentemente ligado à ideia da constituição de família, e a questão da morte. Esses quatro momentos da vida são capazes de mexer com toda a vida da gente, com toda a vida de uma família. Não somente quando eu chego ao mundo, mas quando eu recebo alguém que chega ao mundo, quando alguém nasce, né? O desenvolvimento até a entrada na vida adulta, com todas as mudanças pelas quais nós temos que passar, a constituição de uma família através do casamento, e depois a perda, depois o falecimento, a morte. E essas mudanças, que são muito significativas na vida da gente, e por isso essa irmã querida não está aqui hoje, porque ela está no outro momento da vida da gente, elas provocam em nós outras mudanças que estão muito relacionadas às questões físicas, claro, às questões psíquicas, às questões sociais e até às questões ligadas à religiosidade
a espiritualidade. Ao longo da vida, do nascimento à morte, nós vamos passando por todas essas mudanças que vão afetando nosso psiquismo, o nosso corpo, as nossas relações sociais e também a nossa vida religiosa. E isso, irmãos, é tão sério, e a gente precisa viver tanto, que foi criado um termo para explicar como é que a gente pode ir passando por todas essas mudanças e a gente elaborando e aproveitando cada uma dessas mudanças, porque assim, não existe fase melhor na vida da gente, né? O que é melhor? É ser jovem, ser adolescente, ser idoso, ser criança? O que é melhor? Ser solteiro ou ser casado? Não tem. O que a gente precisa aprender é a viver bem cada uma dessas etapas, dessas fases da vida. E aí, os franceses, que gostam muito, né, de pensar a vida pelo viés da filosofia e tal, eles criaram um termo para explicar uma maneira que a gente tem muito saudável de lidar com todas essas mudanças. Você conhece esse nome com certeza, talvez não soubesse que criado por eles, né? Mas eles chamaram de rito de passagem. O que é um rito de passagem? Um rito de passagem são celebrações, as mais diversas, muitas a gente conhece e vive, são celebrações usadas para marcar a mudança de vida de uma pessoa em relação à sua própria vida pessoal e à vida da comunidade. Nós temos os nossos ritos de passagem. Quer ver um exemplo? Porque aí eles foram um pouquinho mais adiante e eles, observando as culturas, eles disseram assim, eles pensaram assim: existem ritos que nós chamamos de ritos de separação, existem ritos que nós chamamos de ritos de margem, existem ritos que nós chamamos de ritos de agregação. Por exemplo, o que é um rito de separação? É fácil a gente perceber. Uma cerimônia fúnebre, um ofício fúnebre, um sepultamento, que varia de cultura para cultura, mas toda cerimônia fúnebre, todo ofício, todo sepultamento é um rito de passagem para que a gente possa viver essa mudança de um lugar para o outro. Por isso é que é muito complicado elaborar um luto, uma perda, por exemplo, num acidente onde, um acidente aéreo, por exemplo, que um corpo não é encontrado, uma pessoa que desaparece e que nunca mais foi encontrada, Eu estou atendendo atualmente, só para exemplificar e seguir, um rapaz muito querido, que o drama dele foi perder o pai, que tinha Alzheimer, e aí o pai simplesmente, numa saída de casa com a esposa, ela deixa a porta do carro aberta enquanto ela sai para resolver um problema, e quando volta não encontra esse marido, porque ele saiu com Alzheimer, e ele nunca foi encontrado. O drama desse rapaz eu não marquei essa passagem de separação entre mim e o meu pai. Então, um rito de separação. Mas tem um rito de margem, que também tem um aí que você conhece bastante, dentre outros, que é o noivado. Noivado é um rito de margem. Por que um rito de margem? Porque você assumiu um compromisso transitório, você está passando por ele, e daqui a pouco você vai chegar num outro lugar permanente. Então, o noivado marca isso, uma transição de um lugar para o outro. Importante para a gente definir quem nós somos naquele momento. E tem o rito de agregação. E aí a gente também tem vários exemplos para dar, talvez alguns que vocês estejam vivendo. Por exemplo, batismo é considerado um rito de agregação, porque é a incorporação de uma pessoa à igreja. Casamento é um rito de agregação, quando você sai da sua casa e você vai formar uma nova família. Trote, por incrível que pareça, trote, que a gente não gosta muito, porque tem umas coisas meio esquisitas que acontecem, é considerado um rito de agregação, aquela brincadeira, às vezes saudável, às vezes não, aquela brincadeira tal de pintar, de ir para a rua, pedir dinheiro, e sei lá, algumas coisas que não são muito legais, mas o trote é um rito de agregação, porque é o momento em que aquela pessoa está passando a fazer parte de uma comunidade universitária, vai ser recebido, aceito numa turma, então isso é um rito de agregação. E aí, pensando um pouco nisso,
lembrando um pouco disso e lendo Gênesis 32, eu pensei assim, por que a gente não pode considerar Jaboque um rito de passagem? Por que a gente não pode olhar para esse texto e entender que tem uma mudança muito considerável acontecendo aí na vida de Jacó? E se rito de passagem é uma celebração que marca uma mudança de vida de um lugar para o outro, por que a gente não pode olhar para esse texto e entender Jaboque como um rito de passagem? E até considerando o aspecto etimológico da palavra, a gente poderia, porque Jaboque tem dois significados, né? Talvez você já tenham escutado aqui hoje. Jaboque tem dois significados. Primeiro, considerando mais a questão geográfica, é lugar de passagem, né? Um lugar naquela região, naquele rio, um lugar onde era possível atravessar de uma margem para outra. Então, Jaboque significa travessia, significa passagem, mas também pode significar uma postura de esvaziamento, uma postura de se perceber sozinho e se esvaziar para um determinado momento, para uma determinada situação. E é mais ou menos isso que Jacó está fazendo aqui, né? Deixando muita coisa para trás, se esvaziando de muita coisa, para ele poder fazer essa passagem, atravessar para o outro lado e seguir na sua vida, num outro momento, numa outra posição. Para a gente entender um pouco melhor esse rito de passagem que Jacó faz, eu queria considerar com você Jacó como um homem de muito contato, ok? Então, Jacó é uma pessoa onde a gente percebe psiquicamente que ele é um homem que prima muito pelo contato. Contato para ele é uma coisa muito importante. E quando eu digo isso para me identificar com ele e para que você se identifique com ele também, porque Jacó é humano como todos nós. E todo ser humano é um ser humano de contato. É no contato que nós nos identificamos com o outro, é no contato que nós construímos a nossa vida em sociedade, é no contato que nós nos encontramos, também é no contato que nós nos desencontramos, né? Sim, ninguém existe sem estabelecer com o outro, consigo mesmo, com o mundo, ter uma experiência de contato. E aí, eu volto para os textos aqui, não vou ler novos textos, mas apenas citar, para perceber com você 3 momentos muito importantes na vida de Jacó, que falam para nós de como ele é um homem de contato. Primeiro contato que Jacó faz na vida, está aí, eu li com você, capítulo 25, verso 26, eu vou repetir só a leitura desse verso. E depois saiu o seu irmão, Esaú, e depois saiu o seu irmão, Jacó, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. Esse foi o primeiro grande contato de Jacó na sua vida. Ele nasce agarrado ao pé do seu irmão Esaú. Eu pensei e fui pesquisar, mas descobri que não era, porque eu fiquei lendo esse texto e pensando nesse contato, eu pensei, será que foi daqui que surgiu uma frase que a gente gosta de dizer, que a gente menciona, assim, fulano está pegando no meu pé, ou então eu estou pegando no pé de alguém, você certamente já viu isso, né? E aí eu descobri que não foi, porque essa frase, pegar no pé de alguém, é uma frase que tem origem no pessoal da dança, e por causa dos passos de dança, especialmente de tango, tinha a referência dos pés como que uma possibilidade de caminhar com o outro num ritmo, né? Então assim, não foi daí. Mas eu acho que é muito significativo pensar isso nesse aspecto, porque Jacó literalmente pegou no pé do seu irmão. Jacó pegou no pé de Esaú, ele nasceu agarrado no pé de Esaú, foi o primeiro contato que ele teve com o outro, foi saindo agarrado ao pé do seu irmão. E aí, eu pergunto para você assim, alguém já pegou no seu pé? Alguém pega no seu pé? Olha, não faltam exemplos, né? Assim,
A mãe pega no pé, pega no pé para arrumar o quarto, pega no pé para cuidar da casa, pega no pé para estudar, né? A mãe pega no pé, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você não vai, assim, a minha mãe não larga do meu pé. O pai pega no pé quando você gasta muito dinheiro, né? Pega no pé quando você quer ir para um lugar e ele diz não. Aí você vai dizer isso: meu pai não larga do meu pé, meu pai fica no meu pé o tempo inteiro. Ou então sai, vai ficar vigiando no celular para onde você vai. O pai está pegando no pé. Mas não é só a mãe e o pai que pega no pé. A igreja também pega no pé. O pastor também pega no pé. Os presbíteros pegam no pé. Fica um pouquinho do lado de fora na hora do culto para você ver se não vai alguém lá assim: vem cá, vocês vieram para cá para quê? Para assistir o culto ou para ficar? Pega no pé. Alguns amigos pegam no pé. Alguns colegas pegam no pé. E pegar no pé significa o quê? Interromper, impedir que o outro faça uma caminhada natural na sua vida. Pegar no pé é o quê? É me chatear, é me aborrecer, é me contrariar, não deixar que a minha vontade prevaleça. E normalmente o que a gente tende a fazer com alguém que pega no pé da gente é romper com essa relação. Eu não quero que ninguém pegue no meu pé. Então assim, a mãe pega no pé até um certo momento da vida, o pai pega no pé até um certo momento da vida, a igreja pega no pé até um certo momento da vida, e aí quando eu cresço e parece que eu fico um pouquinho mais autônomo, mais independente, eu rompo com esses laços, eu rompo com esses contatos que pegam no meu pé. O único problema é que a gente não percebe que na mesma medida que pegam no meu pé, eu também pego no pé do outro. E aí, não são só os pais que pegam no pé dos filhos, os filhos também pegam no pé dos pais. Quando alguma coisa não sai do seu jeito, quando uma vontade não é feita, quando ele insiste com alguma coisa que ele quer realizar, os filhos também pegam no pé dos pais. Os filhos também pegam no pé do pastor, né? As ovelhas também pegam no pé do pastor, né? Sim, é todo mundo pegando um no pé do outro. A gente não percebe isso. E porque a gente não consegue discernir isso, a tendência natural é romper vínculos, romper laços, porque eu não quero ninguém no meu pé. Esse é o primeiro contato que Jacó tem com o outro, que Jacó tem com a vida: pegar no pé do outro. Mas há um segundo contato. Eu vou para o terceiro. Há um terceiro contato. Não pulei aqui, porque eu errei, é intencional. Há um terceiro contato. O terceiro contato de Jacó, na sua história de vida, depois do contato de agarrar o pé do irmão, que faz com que eles se separem, que esse vínculo familiar seja rompido, terceiro contato está aí no capítulo 33, no verso 4, eu vou repetir para você. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Qual é o terceiro contato de Jacó? É o abraço. Então, queria pedir a você que você ficasse de pé agora um instante. Ok? Claro que agora eu tenho que trabalhar ao meu favor, né? Porque essa hora não tem mais jeito. Eu queria que você ficasse de frente a um companheiro, uma companheira, um irmão, uma irmã. Até os adultos que vieram para cá e não deveriam ter vindo. Fica aí de frente com uma pessoa aí. Dupla, tá? Tem que ser dupla. Tem que ser dupla, não vai caber outra coisa. Ok? Encontrou? Pronto. Ó, gente, sem segundas intenções. É um abraço teológico, vocês vão entender. Ok? Então vamos lá. Preste atenção. Esaú encontrou-se com Jacó e ele o abraçou, se pendurou no seu pescoço, beijou. A gente não precisa pendurar no pescoço nem beijar, só o abraço, ok? Então agora eu quero que você simule o abraço
que marca o contato, o reencontro de Jacó com Esaú. Abraça aí. Pronto. Mas continua em pé, peraí, segura aí. Continua de frente para o seu companheiro. Ok? Você entendeu o comando e foi legal. Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte. A gente vai fazer um slow motion. Uma câmera lenta. Você vai dar o mesmo abraço que você deu quando eu disser ok, só que vai ser em câmera lenta. Ok? Então vamos lá. Valendo! Em câmera lenta. Foi? Beleza, pode sentar. Olha, eu achei que esse slow motion não foi muito slow, não. Ok. Agora volta para cá. Quando Jacó agarra no pé do seu irmão, quando Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão, ele rompe essa relação. E Esaú exclui Jacó da sua vida. Vocês ouviram a história hoje, né? Eu não vou repetir aqui. Sua mãe manda Jacó para a casa do seu tio, porque o seu irmão está pensando como ele pode se vingar de Jacó, e Jacó fica lá cerca de 20 anos, e esse laço é rompido. E Esaú, por conta de tudo aquilo que Jacó fez, Esaú exclui Jacó da sua vida. Porque muitas vezes é assim que nós fazemos. Nós excluímos aqueles com os quais nós não nos identificamos mais por algum motivo. E aí a gente vai aprender com a história de Jacó e Esaú que o abraço é uma possibilidade de redenção daquilo que um dia nós excluímos da nossa vida por algum motivo. Quando eu pedi a você para abraçar alguém perto de você, eu não estou mais falando de mim. Eu estou mencionando aqui um autor, por isso que eu falei que o abraço tinha que ser com boa intenção, porque é um abraço teológico. Eu estou mencionando aqui um autor, um teólogo croata, chamado Miroslav Volf, que tem alguns livros muito interessantes, ainda que sejam muito difíceis de serem entendidos. Mas um dos livros dele que capturou meu coração e que me encantou, tem esse título, Exclusão e Abraço. E a primeira parte desse livro, ele fala que nós vivemos num mundo de exclusão. Nós vivemos num mundo onde as pessoas diferentes são excluídas das nossas relações o tempo inteiro. E ele diz que essa exclusão, ela se dá em nome de uma coisa que aparentemente é muito bonita, mas não é bonita porque ela provoca exatamente esse rompimento, esse afastamento. Ele diz que em nome de uma identificação, em nome da construção de uma identidade, nós vamos excluindo tudo aquilo ou todo aquele que é diferente da gente, e a gente constrói um mundo sem o outro. O problema é que não existe um mundo sem o outro. Não existe um mundo onde nós apenas nos relacionamos com aqueles que nos são iguais. Impossível. E a gente, sem perceber, vai fazendo isso nas nossas relações. A gente vai colocando para longe da vida da gente, para fora dos nossos relacionamentos, aqueles com os quais nós não nos identificamos. A gente quer vestir a mesma roupa, a gente quer frequentar os mesmos lugares, a gente quer ter o mesmo vocabulário. Na adolescência, então, isso é uma festa, né? Todo mundo igual, a mesma marca, a mesma cor, o mesmo cabelo, todo mundo igual. E aquilo que a gente olha e a gente pensa assim, tão esquisito, né? Estranho aquele cara, né? Estranho aquela menina, a gente pega e coloca para fora do nosso mundo, para fora do nosso convívio. Aí o Miroslav vai dizer assim:
é um mundo sem o outro. Mas o que é um mundo sem o outro? O que é uma família sem o pai que pega no pé? O que é uma família sem a mãe que pega no pé? O que é uma vida cristã sem a igreja que pega no pé? O que é uma experiência religiosa sem alguém que me orienta e me diz, ó, não está legal? Porque quando dizem para a gente que não está legal, a gente rompe e a gente quer se aproximar daquele que vai me afirmar, porque me é igual. Esse teólogo, ele diz que esse é o mundo que a gente vive, o mundo da exclusão, onde a gente coloca para longe da gente, para distante da gente, em nome de uma identidade, em nome de uma identificação, tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que é diferente. Mas na segunda parte do livro, porque é exclusão e abraço, ele vai falar sobre o abraço, e ele vai dizer que o abraço, ele é redentor das relações, que é com o abraço que a gente traz para perto aquele que um dia, por algum motivo, por alguma razão, ficou distante. Só que ele pensa no abraço, por isso eu pedi o slow motion, ele pensa no abraço como 4 momentos, e ele diz assim, o primeiro momento do abraço é quando você abre os braços. Nós nunca pensamos isso, a gente só abraça, mas quando você abre os braços, ele diz, você está dizendo para o outro assim, eu preciso de você, eu desejo você, eu quero você. Abrir o braço é uma declaração de insuficiência, eu não me basto sem você, eu não me completo sem você. Por mais que eu queira a minha autonomia, a minha independência, há um momento na vida da gente que até daquele que pega no pé da gente a gente vai sentir falta. Até daquele que um dia me causou algum problema, a gente vai sentir falta, porque eu percebo que eu não sou ninguém sozinho. Então o primeiro momento do abraço é abrir os braços e dizer para o outro, eu preciso de você, eu quero você, eu desejo você, eu não me basto sem você, eu sou insuficiente. Mas ele diz que tem um segundo momento, e o segundo momento é de você ficar de braços abertos e esperar. Espera pelo tempo do outro, espera pela resposta do outro, porque abraço não pode ser invasivo, abraço não é aquilo que acontece forçado, relacionamentos não acontecem quando apenas um quer, é preciso que os dois queiram. Então ele diz que o segundo tempo é o tempo da espera, e como a gente precisa esperar por esse tempo para buscar esses abraços. Salomão diz, escrevendo Eclesiastes, que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, espera para que esse outro responda ao que você está propondo a ele. Mas ele diz que existe um terceiro momento, e o terceiro tempo é quando de fato você traz o outro para perto de você, como aconteceu aqui, e esse abraço acontece. Esse momento é o momento do acolhimento, é o momento da troca, é o momento quando você compartilha com o outro aquilo que você tem, mas também recebe do outro aquilo que o outro pode doar a você. É o tempo do nutrimento, é o tempo onde nós somos enriquecidos pela presença do outro. E claro, irmãos, acho que vocês já entenderam, eu não estou falando aqui necessariamente do abraço no sentido concreto, né? Eu estou falando do abraço como uma representação dos relacionamentos, dos contatos, dos vínculos, dos laços de relacionamento, né? O abraço é o momento da troca, é o momento do acolhimento, é quando eu compartilho com você o que eu tenho, você compartilha comigo o que você tem, e a gente pode se enriquecer juntos. Mas tem um quarto e último momento, é quando você abraça e sai, porque há um tempo em que isso precisa acontecer, né? Você já está nutrido, você já compartilhou, é quando você abre os braços e você permite que o outro vá, que o outro siga, porque agora nós estamos com os nossos egos nutridos, nós estamos com as nossas emoções nutridas, então eu posso abrir os braços para que o outro vá, porque para que haja um novo abraço, eu preciso deixar de abraçar. Ou você vive a exclusão,
ou você vive o abraço. Por isso eu queria dizer para você, nesse final de encontro, queria dizer para você que é muito possível que pessoas peguem no seu pé. É muito possível que pessoas, por algum motivo, por alguma razão, até sem querer, impeçam que você caminhe em uma certa direção. É muito possível que você olhe para o pai e veja essa figura de alguém que pega no pé, olhe para a mãe, e é possível até que você queira romper com isso, porque assim, aqui em casa não dá mais. A gente não consegue conversar, a gente não consegue se entender, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, na igreja ninguém me entende. É possível que por essa sensação, por essa falta de compreensão, você queira excluir da sua vida aqueles que são diferentes. Mas como nós ouvimos aqui, não existe um mundo sem o outro. E o caminho dessa redenção é o caminho do abraço. Por isso, não perca tempo na sua vida, na sua caminhada, não perca tempo e não deixe de abraçar até aqueles que pegam no seu pé, porque eles podem estar fazendo isso com muito carinho e com gestos de afeto e de preocupação. Para um pouco agora e pensa comigo assim: qual foi a última vez que você deu um abraço em alguém que é especial para você? Qual foi a última vez que você recebeu um abraço de alguém que é muito especial para você? De que abraços você tem saudade? De que abraços você tem saudade? Porque alguns abraços na vida da gente serão naturalmente interrompidos, ok? Alguns abraços na vida da gente serão naturalmente interrompidos. O tempo interrompe, as circunstâncias interrompem, e talvez pensar nisso agora até chegue para a gente com uma certa saudade, né? Eu não sei, eu não conheço você, mas talvez você não tenha um pai mais que abrace a você, ou uma mãe que abrace a você, talvez o abraço de um avô, talvez o abraço de uma avó, porque a gente não falou de mudanças na vida. Pastor, não dá mais para abraçar essa pessoa, porque ela não está mais comigo. A gente abraça até aqueles que não estão mais com a gente. A gente abraça até aqueles que um dia existiram, passaram pela vida da gente e hoje por alguma razão não estão mais aqui. Até essas pessoas você abraça. E sabe como é que você abraça? Com gratidão e reconhecimento de quem elas foram e da importância que elas tiveram na vida da gente. Se você está com saudade do abraço de alguém que já esteve com você e hoje não está mais, lembre dessa pessoa com gratidão e reconheça o quão ela foi importante. Isso é um abraço existencial. Mas tem pessoas que ainda estão perto de você. Mas tem pais que ainda estão aqui. Tem mães que ainda estão aqui. Tem irmãos, tem amigos, tem líderes que ainda estão aqui. E por que a gente não abraça? A gente não abraça porque a gente olha para a vida de Jacó e sai do primeiro contato para o terceiro e ignora o segundo. A gente pensa assim: como é que eu posso abraçar alguém que nasceu grudado no meu pé? Como é que eu posso pular no pescoço de alguém, dar um beijo, como Esaú fez, se o cara nasceu agarrado no meu calcanhar? É porque a gente não viu o que está no segundo contato. E o segundo contato de Jacó está aí no capítulo 32, no verso 26, que diz assim: e disse Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares.
O primeiro contato de Jacó com o mundo foi agarrando no pé do irmão. O terceiro foi pulando no pescoço, dando um abraço e um beijo. Mas o segundo e mais significativo contato que ele teve na sua vida foi com o anjo do Senhor, foi com o próprio Senhor, ali manifestado a ele, quando ele teve aquela luta, e ele disse: eu não vou te deixar, enquanto o Senhor não me abençoar. Só existe abraço de reconciliação, quando a gente abraça primeiro ao Senhor. A gente só consegue abraçar aquele que pegou no pé da gente, quando a gente recebe, experimenta o abraço do Senhor. É uma frase de uma canção muito antiga, daqui acho que só o pastor Idauro vai lembrar, é muito antiga, do pastor Paulo César Brito, quando numa canção dele ele diz assim: e quem procura Deus, acha o seu irmão. Quando foi que Jacó reencontrou com Esaú? Antes de ser nesse momento do abraço, foi no momento que ele encontra com Deus. Porque quando ele faz esse pedido aqui ao anjo, e ele diz: não te deixarei, se não me abençoares, de que bênção você acha que ele está falando? A que bênção você acha que ele está se referindo? Bênção de prosperidade? Não, o cara tem muita coisa, tem tanta coisa, que ele já organizou um grande presente para o irmão. Ele separou gado, ele separou camelo, ele separou um monte de coisa, e ele disse para os empregados: vão à frente, entreguem para o meu irmão. De que bênção ele está falando? De bênção material? Não, ele é próspero, ele não precisa de mais nada, ele já tem muito, 20 anos trabalhando, ele enriqueceu. Que bênção que você acha que ele está pedindo? De ter filhos? Jesus já tem filhos sobrando, né? De esposa, tem esposa sobrando. Quando ele diz: não vou te deixar se não me abençoar, ele está se referindo a uma oração que ele fez antes. E a oração que ele fez antes relatava a angústia do seu coração, o medo do seu coração, porque o Senhor disse para ele: volta para a tua terra, encontra com teu irmão. Ele obedeceu, mas o coração dele está com muito medo, ele está muito angustiado, porque essa relação não foi tratada, e ele pede ao Senhor: Senhor, que ele não me faça nenhum mal, Senhor, que ele não fira a minha família, que ele não fira os meus filhos. Quando ele diz: só vou te deixar se o Senhor me abençoar, ele está falando de uma bênção que se estenda à relação com o seu irmão, a uma relação restaurada, a um laço, a um vínculo restaurado com o seu irmão. Qual é o interesse de Jacó aqui nessa luta e nesse pedido de bênção? Que ele abençoe a sua casa, que ele abençoe a sua família, que ele abençoe a sua geração, que ele possa de fato encontrar com o seu irmão, abraçar o seu irmão e seguir agora com o coração aliviado na proposta que Deus tem para a sua vida. Meu querido, a maior bênção que a gente pode receber do Senhor é a bênção que vem sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos. A maior bênção que nós podemos e precisamos buscar no Senhor é que o Senhor entre no nosso coração e trate as nossas mágoas, e trate os nossos o rancor, e trate aquilo que fez com que a gente se afastasse de alguém querido. A maior bênção que a gente pode buscar no Senhor é que o Senhor me faça olhar para o meu pai de uma outra maneira, olhar para minha mãe de uma outra maneira, olhar para minha família de uma outra maneira, olhar para os meus irmãos de uma outra maneira, até sim chegar ao terceiro encontro, poder dar um abraço e seguir na sua vida. Por isso, Jaboque pode ser considerado como um ritual de passagem, um lugar onde eu celebro a mudança daquilo que eu fui até aqui e do que eu quero ser daqui para frente. A mudança que alcance a minha família, os meus relacionamentos. Do calcanhar ao abraço, para que a gente possa resgatar laços e restaurar vínculos familiares. Eu quero encerrar lendo um último texto, para dizer para você que esse milagre aqui só acontece quando a gente encontra Jesus. Sem Jesus esse milagre não acontece. Efésios capítulo 6, de 1 a 4, diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós nos enganamos, porque Paulo dá conselho aqui também para as mulheres, para os maridos, para os servos, para os patrões. Nós nos enganamos achando que Paulo está falando aqui de papéis, funções, hierarquia, nada disso. Quando Paulo diz aqui, honra teu pai e tua mãe, e quando diz para os pais, não provoquem a ira aos seus filhos, Paulo está dizendo que em Cristo todas essas coisas são possíveis. Paulo está dizendo que em Cristo papel, função e hierarquia não tem o menor sentido, porque ele mesmo já disse que em Cristo não há homem nem mulher, escravo, livre, judeu, grego, mas que todos somos um. Quando nós encontramos ao Senhor, nós encontramos o nosso irmão. Quando nós encontramos ao Senhor, nós encontramos a nossa família. Quando nós encontramos ao Senhor, nós encontramos relacionamentos saudáveis. Quando nós encontramos ao Senhor, o que nós menos vamos nos preocupar é qual é o meu dever, ou qual é o meu direito, qual é a minha obrigação, porque quando nós estamos em Cristo, simplesmente nós queremos estar juntos e desfrutar desse abraço que nutre a mim e que nutre ao outro. Assim como Jacó encontrou com o Senhor naquele lugar e pôde sair dali para encontrar com seu irmão, que você tenha um encontro real com o Senhor Jesus. E é esse encontro real com o Senhor Jesus que vai fazer com que você siga na direção dos seus e tenha uma relação familiar restaurada e tenha uma relação familiar saudável, que glorifique o nome do Senhor e que edifique a sua vida. Que o seu jaboque seja esse: momentos de mudança, momentos de transformação na direção do outro. Amém? Deus o abençoe, muito obrigado pela sua atenção até esse momento.